Obrigado. Obrigado, membro do corpo. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E os versículos dessa semana estão no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Né? Então podemos já começar a desfrutar a palavra do Senhor. Né? Todos acharam? Então, obrigado. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui na vida da igreja. Senhor Jesus, e tudo começou quando um dia alguém pregou o Evangelho para nós. Obrigado. Já? E nós recebemos o Senhor como o nosso Salvador. Nós cremos, né? Nós cremos nas boas novas que aquela pessoa nos contou. Amém? De que nós precisávamos ser resgatados de volta para Deus. Nós estávamos no mundo, mas nós não pertencíamos ao mundo. Amém? E essa palavra que foi falada para nós no Espírito, ela causou uma reação no nosso espírito, nós acreditamos, nós invocamos o nome do Senhor e o nosso espírito foi regenerado. Ele que estava amortecido, amém? Ele foi restaurado. Amém? E nossos pecados foram perdoados pelo Senhor, pelo sangue que Ele verteu na cruz, e nós ganhamos uma nova vida. Amém? Nós nascemos da água e nascemos do Espírito. Amém? E essa nova vida é a vida pela qual nós devemos viver. Amém? Vem a pressão do mundo. Oh, Senhor Jesus, tantas coisas querendo que a gente volte a viver como antigamente. Viver pelo nosso conhecimento pessoal, pela nossa habilidade, pelo nosso jeitinho. Mas a palavra do Senhor vem nos advertir que nós não devemos andar mais na vaidade dos nossos pensamentos. Senhor Jesus, a Bíblia sempre mostra coisas, irmãos, que se contrapõem. Não é? Então, uma delas é verdade ou realidade e vaidade. Irmãos, se nós não estamos em Cristo, se nós não estamos em comunhão com Cristo, nós não estamos na realidade, nós não estamos na verdade, portanto, nós estamos na vaidade dos nossos pensamentos. Amém? Se nós fizermos uma retrospectiva e verificarmos quantas coisas erradas nós fizemos antes de conhecermos o Senhor, e nós pensávamos que estávamos agindo certo, porque as demais pessoas, naquelas circunstâncias, agiam daquela maneira. Como eu dou graças ao Senhor, amém? Porque Ele me resgatou como resgatou a cada um de nós. Amém? Nos tirou do mundo e nos colocou no caminho da vida, na vida da igreja. Senhor Jesus, amém. Na segunda-feira, Senhor Jesus,
é dito que, no versículo, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? O Senhor, Ele quer nos dar a paz. Amém? Mas não a paz como o mundo dá, né? A paz que decorre de segurança, de poder militar. Ele quer dar uma paz, irmãos, que é Ele mesmo. Ele é a paz. Se nós não estivermos desfrutando do Senhor, nós não podemos desfrutar da verdadeira paz. A paz que excede todo o entendimento. Nós poderemos estar numa situação difícil, injustiçado, sem saída, mas a paz do Senhor vai nos consolar, vai nos dar alegria. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e nós precisamos nos revestir desta paz, isto é, desta pessoa. Senhor Jesus, para podermos levar esta paz às outras pessoas. Vamos desfrutar aqui do versículo que é citado aqui na segunda-feira, que é Colossenses 3, 12 e 13. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, suportai-vos, uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? E agora vem o versículo 17, irmãos, que é também maravilhoso. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Ontem nós desfrutamos dessa mensagem lá no local 4, e quando o irmão leu esse versículo, eu toquei assim de uma maneira mais profunda. Realmente, irmãos, cada palavra que nós falarmos, cada gesto nosso, cada ação, cada pensamento deve ser conduzido pelo Senhor. Amém? A nossa palavra, a nossa ação deve ser em nome do Senhor. Dessa maneira, nós vamos ser abençoados. Aquilo que nós fizermos será feito com ouro, que é a natureza de Deus, prata, que é a redenção de Cristo, e pedras preciosas, que é o trabalhar do Espírito. Realmente não é fácil, não é? Mas nós precisamos ter essa meta. Nós precisamos, irmãos, nos revestir como eleitos de Deus, desses ternos afetos de misericórdia e de bondade. E isso nós só conseguimos quando desfrutamos da graça, que é o próprio Cristo dado a nós gratuitamente por Deus. Por isso que de manhã nós precisamos já nos revestir. Amém? Nós precisamos provar aquele que é mais fresco que o orvalho da manhã. O orvalho serve para proteger
né, a vegetação, tal. Depois vem os raios de sol, vem as dificuldades, mas aquele que já está protegido pela graça, ele vai suportar a todas essas provações. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos, ao acordar, fazer a nossa oração ao Senhor. Nos conectar imediatamente ao Senhor. Amém? Porque durante a noite nós acabamos até nos desconectando. Acordamos, já vem as preocupações. Por quê? Porque esse era o viver do velho homem. Ai, preciso fazer render o meu dia aqui, eu tenho muita coisa para fazer. Qual é a maneira mais prática, tal? E o que diz o Senhor, que conhece profundamente o nosso coração? Ele diz, o que eu quero é que estejais livres de preocupações. Amém? Ele sabe que nós somos assim, que nós somos ansiosos. Amém? Que nós nos preocupamos, que nós ficamos sobrecarregados com muitas coisas. Oh, Senhor Jesus, é difícil caminhar assim, com muitos pesos, malas pesadas. Nós precisamos nos desvencilhar de todos esses pesos, dessas coisas que o mundo nos impõe e que não são necessárias. Ao contrário, nos atrapalham. Amém? Nós precisamos do Senhor. Em primeiro lugar, tem um hino do qual eu gosto muito, que fala assim, eu só quero estar com o meu Jesus, desfrutando paz e vida. Então, irmãos, essa é a nossa primeira necessidade. As demais coisas vão ser acrescentadas, as demais coisas vão se encaixar. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui também na segunda-feira fala do perdão, irmãos. Como é importante nós perdoarmos. Senhor Jesus, perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam. Porque somente dessa maneira o Senhor vai nos perdoar. Como é que eu vou poder pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados, que são cometidos todos os dias, se eu não perdoo o meu irmão? Tem até aquela passagem no Evangelho que fala daquele que devia muito e foi ao rei, e o rei perdoou a dívida dele. Ele deveria ser preso e tal. E em seguida, ele se encontrou, esse que foi perdoado, esse servo, ele se encontrou com um outro conservo que devia a ele. E ele queria colocar esse na cadeia, queria castigá-lo, puni-lo de maneira exemplar. Aí o rei disse, eu perdoei o que você me devia, você deve perdoar também a dívida do outro. Então, irmãos, esse daí que às vezes quer ser perdoado pelo rei, mas não quer perdoar o outro, esses somos nós, no nosso homem natural. Amém? Quando nós perdoamos, irmãos, nós somos os primeiros beneficiados. O ódio, está comprovado até cientificamente, o ódio faz mal. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos aprender a dar. Porque quando a gente dá, a gente recebe, irmãos. Recebe mais do que nós damos. É a matemática divina. Senhor Jesus, a palavra do Senhor fala em várias oportunidades. Melhor é dar do que receber. Mas nós somos teimosos. Nós achamos que não é bem assim. Por isso que muitas vezes nós nos damos mal. Porque nós não queremos praticar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é o próprio Deus. Amém? Não podemos viver pelo certo e pelo errado. Não, isso é certo, isso é errado. O que é certo, o que é errado? Irmãos, só o Senhor para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Porque Ele é a verdade. Então, em cada situação, nós precisamos depender do Senhor. Para que nós possamos dizer sim ou dizer não. Para podermos ter a paz do Senhor conosco e poder prosseguir, poder crescer em vida, conhecer esse Senhor maravilhoso que está trabalhando em cada um de nós, a todo momento, usando de todas as situações para nos fazer voltar a Ele,
para tirar de nós as coisas negativas, inconvenientes, que precisam ser eliminadas para que Ele possa dispensar a sua vida para nós. Todos nós estamos nesse processo. Nós não estamos aqui numa escola aprendendo lições, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Quem tiver 20 anos de igreja, então já conhece tudo. Né? Mas, irmãos, não é isso. O que nós estamos buscando é o crescimento de vida. E isso nós só vamos conseguir andando como o Senhor mostrou, com toda humildade e mansidão. Senhor Jesus, amém, não tendo justiça própria. Né? Nós somos muitas vezes rigorosos com os outros, né? Mas nós não devemos ser assim. Amém? Tem aqui num dos dias da semana, é falado a respeito disso, né? Na terça-feira, fala, as ordenanças são um grande entrave na igreja, principalmente entre os irmãos que servem, pois cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. As ordenanças se originam na vida da alma. Senhor Jesus, mas nós devemos, Senhor Jesus, aprender sempre a perdoar. Oh, Senhor Jesus. E falando em não ter justiça própria, irmãos, eu quero desfrutar com os irmãos e com as irmãs esse versículo que está em Filipenses, capítulo 13, irmãos, a partir do 7. Fala de todas essas coisas que nós vamos amontoando durante a nossa vida e o Senhor precisa tirar pouco a pouco tudo isso. Então fala assim, mas o que para mim era lucro, tudo aquilo que eu tinha, que eu achava que era muito bom, muito valioso, né, que ia ter uma serventia eterna, ele diz o seguinte, capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Senhor Jesus, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria, porque a justiça própria procede de lei. Não, mas aqui está errado. E todos nós temos um código. Né? Os casais têm um código, né? Não, isso está certo, está errado. Mas, irmãos, precisamos deixar de lado os códigos, as leis especiais. Amém? Precisamos deixar que a vida do Senhor nos conduza. Aí nós vamos ter paz. Paz no nosso casamento, paz no nosso relacionamento com os filhos, com os amigos, com os irmãos. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Nós precisamos andar pela fé. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas aquele irmão ele fez isso, aquele irmão ele é muito infantil. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está trabalhando naquele irmão. Mas aconteceu isso. O Senhor está sob controle. Irmãos, que paz nós podemos ter no Senhor, confiando no Senhor. Senhor Jesus, confiando que Ele está trabalhando em cada um de nós. Senhor Jesus, para nos transformar nas suas obras-primas. Aquele tição que já estava até queimado, irmãos. Veio o Senhor, tirou do fogo, tirou todas aquelas marcas lá e está esculpindo. Senhor Jesus, a vida divina neste tição. Maravilhoso. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém? Na quarta-feira, oh, Senhor Jesus, queria mencionar aqui apenas um trecho, fala assim, num corpo não há membros adversários, todos são importantes. Senhor Jesus, aquele versículo que nós lemos em Colossenses 3,
Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não é Colossenses, não. Senhor Jesus. Oh, Efésios 4. Amém? Que fala que há somente um corpo. Então, irmãos, essa palavra nós não podemos pegar só doutrinariamente, teoricamente, mas nós precisamos pedir que o Senhor nos revele que, de fato, há um corpo só. Nós precisamos ter isso como vida em nós. Há um corpo só. Portanto, não há membros desnecessários e não há membros adversários. Todos os membros funcionam de acordo com a orientação da cabeça. Todos os membros têm o mesmo objetivo. Senhor Jesus, e todos esses membros estão sendo edificados. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Quinta-feira. Andar na graça. Oh, Senhor Jesus. O que é andar na graça? Será que andar na graça é receber alguma coisa do Senhor? Eu recebi tal coisa. Aqui é dito que andar na graça é funcionar no corpo de Cristo. Senhor Jesus. Andar na graça não é receber coisas da parte de Deus de maneira passiva. É tornar-se membro ativo no corpo de Cristo. Senhor Jesus. E de que maneira nós nos tornamos ativos no corpo de Cristo? Exercitando os nossos dons. O Senhor nos deu vários dons. O que é um dom? Dom é um presente. Amém? É algo muito bom. O Senhor só nos dá coisas boas, né? Porque nós devemos usar para podermos crescer. E qual é o primeiro dom que o Senhor nos deu? O dom de invocar o nome do Senhor. Irmãos, com o tempo, às vezes, as pessoas não valorizam tanto isso, irmãos. Mas quando a gente conhece alguém que não conhecia isso, irmãos, as pessoas ficam fascinadas, ávidas, pelo invocar o nome do Senhor. Durante tantos anos, as pessoas serviram a ídolos mudos. Então não falavam. Né? No mundo é assim, né? Você não vê ninguém, não vê uma pessoa normalmente invocando o nome do Senhor, a não ser que seja da igreja, seja de algum grupo aí, cristão, tal, mas que conheça o Senhor, que saiba que invocar o nome do Senhor não é coisa pequena. Amém? Não é uma mera repetição. Irmãos, é algo grandioso, que nós devemos valorizar. Não podemos achar que é algo muito básico. É muito básico. Eu quero coisas mais profundas. Eu quero saber a diferença entre alguns textos aí, o que houve. Não, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Na nossa vida nós não precisamos respirar. Respirar é a coisa básica. Precisamos respirar. Precisamos respirar. Precisamos estar sempre respirando. Na nossa vida espiritual, nós precisamos estar sempre em comunhão com o Senhor. Respirando o Senhor. O Senhor é a nossa respiração. Amém? E para nós estarmos nessa comunhão, sermos introduzidos no Espírito, a forma mais prática, irmãos, é invocar o nome do Senhor. Mas invocar com realidade. Crendo que Ele está se dispensando a nós. Que nós estamos em comunhão com Ele. Tem até um hino que fala assim, né? Ó Senhor, amamos Teu maravilhoso nome, Teu glorioso nome, né? Não há na terra outro igual, né? Ele diz, quando invocamos o Teu nome, trevas e mortes se vão. É isso, irmãos. Às vezes nós estamos numa morte tremenda, ruminando alguma coisa, com raiva de alguma coisa, tal. Quando começamos a invocar esse nome, irmão, essas trevas vão embora. A morte vai embora.
e a pessoa do Senhor nos dá a nós. Amém? Eu já provei isso várias vezes. Eu me lembro uma vez em que eu estava indo para um lugar com uma pessoa e essa pessoa me aborreceu profundamente. Eu estava com vontade de dizer muitas coisas boas para essa pessoa. Mas eu comecei a invocar o nome do Senhor de uma forma até que ele não ouvisse, para que ele não pensasse que era provocação. Porque às vezes a pessoa pode até pensar, né? A pessoa está, oh Senhor Jesus. Aí eu comecei a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, oh, Senhor. Irmãos, quando chegou no fim da viagem, todas aquelas trevas, toda aquela morte tinha ido embora. Aí eu falei com a pessoa, tal, e não foi nada, irmãos, de autocontrole. Eu me controlei. Não é isso, irmão. Eu fui mudado de esfera. Eu estava na alma, eu estava na carne, e o nome do Senhor me transferiu de esfera. Né? Lá em Isaías não é dito que os que confiam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então é isso que o Senhor faz conosco. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós vamos à palavra do Senhor, quando nós tocamos nessa palavra com fé, nós somos transferidos de esfera. Nós saímos da esfera terrenal e vamos para a esfera celestial. Isso é uma realidade, irmãos, que nós todos podemos provar a cada momento. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. E na vida da igreja nós estamos para que sejamos aperfeiçoados pelo Senhor. O Senhor é aquele grande cirurgião que sabe operar maravilhosamente, sem erro. Ele sabe o que ele precisa tirar. Amém? O Senhor, ele é tudo. Ele é o nosso advogado. Né? Quando nós também estamos nos acusando, se vamos à presença do Senhor, o Senhor vem e nos defende. O Senhor também é o nosso juiz. Ele nos julga, mas Ele nos julga com justiça. Senhor Jesus, tudo que Ele faz é para o nosso aproveitamento. Senhor Jesus, e nós então estamos na vida da igreja, irmãos, como membros do corpo de Cristo. Oh, Senhor Jesus, caminhando nessa direção e sendo, ó Senhor Jesus, aperfeiçoados pelo Senhor ao mesmo tempo. Em todas essas experiências da vida da igreja, amém, o resultado é o trabalhar do Senhor, é o crescimento de vida em cada um. Até que todos nós cheguemos à plena varonilidade, à estatura, né, de Cristo. Senhor Jesus, não é até quando alguns chegarem, não, todos. Irmãos, o Senhor ele não tem acepção de pessoas. Ele quer que todos cheguem. Amém. A vida eterna é para todos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sexta-feira fala em andar na verdade. E há um trecho que diz o seguinte: por vezes passamos por provações e não entendemos o porquê dessas situações difíceis. Na verdade, é Deus abalando aquilo que não tem consistência, para que no fim sobre apenas o que é real e é verdade. Essas palavras, num primeiro momento, podem ser duras, não é, irmãos? Mas devemos confiar no Senhor, de que se Ele realmente está abalando uma situação, está, ó Senhor Jesus, criando uma situação para que nós nos libertemos de algo, é porque isso é necessário. Amém? Lá na epístola de Pedro ele diz, né, que nisso exultais, né, embora por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então é na medida do necessário. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aqui fala, né, o homem natural anda guiado pelos próprios pensamentos e estes são vaidades. Senhor Jesus, nós devemos andar
em comunhão com o Senhor. E o nosso andar deve resultar da nossa comunhão com o Senhor. Amém? Comunhão na oração, comunhão na palavra. Precisamos desta palavra, irmãos, diariamente, a todo momento. Senhor Jesus, porque o coração, aliás, a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Se eu me alimento de coisas negativas, eu vou falar coisas negativas. Senhor Jesus, eu vou pensar em coisas negativas, eu vou buscar coisas negativas. Agora, se eu me alimento deste maná celestial, da comida do Senhor, eu vou viver por esta vida. Aquele versículo de João que fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como é que nós vamos nos alimentar do Senhor? Invocando o nome dEle. Orando ao Senhor, nos esvaziando. Nós frequentemente estamos cheios de muitas coisas, irmão. E coisas que não são boas. Nós precisamos sempre estar nos esvaziando. Para que o Senhor possa nos encher. Lá em Lucas é dito que o Senhor encheu de bens os pobres e despediu vazio os ricos, algo assim, mais ou menos. O rico aí não é alguém que tenha bens, o Senhor não é contra a riqueza. Mas o que o Senhor quer dizer é o seguinte, a pessoa que é cheia de si, que se estriba só no seu conhecimento, nas suas riquezas, tal, o Senhor não tem como abençoar essa pessoa. Agora, se a pessoa se esvazia e busca o Senhor, aí o Senhor enche de bens, de bens valiosos, de bens verdadeiros. Senhor Jesus não vai encher de madeira, feno e palha, aquelas coisas que vão desaparecer, mas Ele vai nos encher da própria vida e natureza dEle. Senhor Jesus, Senhor Jesus, sábado, aqui, Senhor, desperta, o versículo do dia aqui, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, irmãos? São muito maus. Nós percebemos assim que no mundo, irmãos, as coisas negativas, elas aumentam numa velocidade cada vez maior. Os dias são maus. E nós precisamos resgatar esse tempo. Senhor Jesus, procurando compreender a vontade do Senhor. Senhor Jesus, não podemos nos embriagar com vinho. O vinho aí não é a bebida física, mas é tudo aquilo que o mundo nos oferece e que aparentemente são coisas boas, agradáveis, gostosas. Mas nisso a dissolução, nisso a morte. Muitas diversões, muitas coisas totalmente descartáveis. A pessoa vai, gasta o seu dinheiro, gasta o seu tempo, a sua disposição, tem 1 minuto de alegria, depois aquele vazio enorme. Porque ele está gastando o seu dinheiro com aquilo que não satisfaz. Ele tem que gastar o seu dinheiro com aquilo que satisfaz. Aliás, para desfrutar disso que satisfaz, ele não precisa nem de dinheiro. O preço já foi pago pelo Senhor. Como diz lá em Isaías, Isaías 55, ele diz assim, vinde, sem dinheiro e sem preço. Vinde, comprai e bebei. Irmãos, como é que a gente vai comprar sem dinheiro? O preço o Senhor já pagou. Amém. Basta nós, crermos no Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Amém. Agora, toda essa palavra, para ser praticada, precisa ser, de fato, vivida. Né? Porque nós estamos numa luta, né? Numa guerra. E é por isso que, em Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18, o Senhor mostra que nós precisamos tomar o capacete da salvação. Amém? O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Porque o inimigo, ele não vai se contentar em nos ver desfrutando do Senhor. Ele vai armar ciladas, muitas ciladas. Oh, Senhor Jesus, o mundo está cheio de ciladas. O mundo é como um campo minado, não é verdade? Nós precisamos tomar muito cuidado. Senhor Jesus, por isso nós precisamos nos revestir dessa armadura. Oh, Senhor. E lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra João, ou Pedro, ou Maria. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades. Tudo isso que está por trás do mundo. Senhor Jesus, essas pessoas que estão sujeitas a esses principados e essas potestades, elas precisam também da salvação. Senhor Jesus, e ainda há muitas pessoas que não ouviram a palavra da salvação, as boas novas. Pessoas que às vezes têm até aversão, né? Porque numa oportunidade em que ouviram, talvez não ouviram de uma maneira adequada. Tem até preconceito. Mas isso não pode nos desanimar. Porque o que nós temos, irmãos, é algo que Deus, Criador dos céus e da terra, destinou a cada homem, quer dizer, a cada ser humano. É isso que Ele tem de melhor. Quando Ele nos criou, Ele não nos criou apenas com o corpo e a alma. Ele nos criou também com um espírito. Amém. Então as pessoas precisam saber que elas têm um espírito. Amém. E que esse espírito do homem, do ser humano, é a lâmpada do Senhor. Então é por esse espírito que Deus fala às pessoas, que Deus mostra às pessoas, Senhor Jesus. E essa vida que está no espírito daquele que recebeu o Senhor como Salvador, essa vida ela precisa se estender para o corpo e para a alma. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, a cada dia ter experiências com o Senhor, conhecer mais da palavra do Senhor, mas não de maneira doutrinária. Porque se nós formos conhecer essa palavra de maneira doutrinária, se a gente lê a Bíblia durante vários anos, a gente vai conhecer. Só que, irmãos, essa letra, ela vai acabar nos matando. Porque como a palavra nos adverte, a letra mata. A letra mata. Se nós formos nessa palavra, na letra, essa palavra vai nos matar. Mas se nós formos para essa palavra, irmãos, no Espírito, nós vamos ganhar vida e paz. A palavra do Senhor, ela é o próprio Senhor. Nós, toda vez que vamos à palavra do Senhor com fé, tocamos nessa palavra, nós ganhamos algo. E sempre vamos ganhar. E isso é infindável. Porque essa palavra é viva. Senhor Jesus, no Espírito nós podemos desfrutar dessas riquezas. Amém. Ter o trabalhar do Senhor a cada dia. Senhor Jesus, em cada situação. Aí sim nós vamos, ó Senhor, cantar esse hino que nós cantamos. Amém. De uma maneira, totalmente sincera, cheia de realidade. Ó Senhor Jesus amado. Capturou-me teu amor.
És tão doce, desejável, tão formoso, tão amável, tens beleza incomparável, és a todos superior. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, irmãos, mais nós amamos o Senhor. Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Oh, Senhor Jesus, Ele é tudo para nós. Senhor Jesus, e não podemos ser egoístas. Amém? Porque esse não é o desejo do Senhor. Qual foi o encargo que Ele deu para cada um de nós? Pregar o Evangelho. Senhor Jesus, amém? Mas não por constrangimento, mas voluntariamente. Amém? Porque quanto mais nós dermos do Senhor para as pessoas, mais o Senhor vai se dar para nós. Não é? É dando que se recebe. Por isso que ele fala que nós somos os ramos da videira. Amém? Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E aquele ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Senhor Jesus! Então, irmãos, esse é o caminho que o Senhor tem para nós. O caminho que é Ele mesmo. Não é? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, precisamos seguir essa pessoa maravilhosa. Negar a nós mesmos. Oh, Senhor Jesus! E executar essa comissão que Ele nos deu para podermos crescer em vida. Amém? Para podermos amadurecer e reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Hã? Não quer? Estamos vendo o livro de Efésios. Senhor Jesus, esse livro dá para dividir em duas partes. Capítulo 1 a 3 e 4, 5, 6. Então, estamos sendo ajudados através dos apóstolos. Realmente, Paulo teve visão o que estava no coração de Deus. O que estava no coração de Deus é alguma coisa maravilhosa. Nós que era destinado ao Lago de Fogo, era uma missão para o Lago de Fogo. Um dia, antes da fundação do mundo, estava no coração de Deus para nos resgatar. E não somente isso, Ele querendo nos transformar para tornar cada um de nós, seria filiação, tornar filho de Deus para receber herança. Isso é o maior milagre. Realmente, a gente sabe que é muito difícil mudar as pessoas. Às vezes, a gente mesmo, difícil a gente transformar a nossa vida. Só que Deus é muito grande. Deus é maravilhoso. O plano dele para alguma coisa assim, para transformar cada um de nós, tornar herdeiro de Deus. Oh, Senhor Jesus! Então, esse plano é muito grande, muito difícil. Como transformar nossa pessoa? Não é? Ainda era matéria ruim. De repente, tornar filho de Deus, receber a herança de Deus. Esse serviço não é alguma coisa, não é algo pequeno. Então, capítulo 1 a 3 mostra esse plano de Deus. O que está no coração de Deus, o que Deus pretende fazer. Só que agora, mais importante do que isso, capítulo 4, 5 e 6 mostra como isso pode acontecer na vida da igreja, coletivamente. Aleluia! Realmente, o livro de Efésios ajuda para entender o livro de Gálatas. Livro mais importante que Paulo escreveu, livro de Gálatas, que mostra esse plano de Deus. A gente não pode permanecer em criança, tem que ser adulto para receber herança. Oh, Senhor Jesus! Mas agora, depois de 10 anos que ele escreveu o livro de Gálatas,
Paulo passou muito processo. Já teve segunda viagem, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. Depois de 10 anos, ele foi para Roma, parou em Roma. Aí aconteceu muita coisa e Paulo ficou muito mais maduro. Depois de 10 anos, ele escreveu esse livro de Efésios, o primeiro livro que ele escreve, quando ele chegou em Roma. Aí, esse livro de Efésios realmente reforça, mostra de novo o que estava no coração de Deus e também como isso pode acontecer em cada um de nós. Então, realmente, como o que está no plano de Deus é alguma coisa muito grande, muito difícil para ser executado. Então, quem começou é próprio Deus começou. Deus mesmo passou 2 processos muito importantes. Deus mesmo primeiro tornou-se homem, para que nós podemos tornar-se Deus. Então, primeiro ele desceu aqui na terra, veio aqui na terra como Jesus. Mas ele ainda passou mais um processo, para facilitar, para que nós, que é difícil realmente mudar, mas tornar-se como Deus é, ele passou mais uma vez, ele facilitou mais uma vez. Quando ele morreu e ressuscitou, ele tornou-se Espírito que dá vida. Oh, Senhor Jesus! É exatamente igual assim, transformação de ser humano. Quando a criança nasce, o que faz primeiro? Eu sou pediatra. Não exerce, mas eu sou pediatra, né? Quando a criança nasce, a primeira coisa que faz o quê? Chora, né? Mesma coisa. Nós temos que respirar. Respiração espiritual. Isso é a primeira coisa que nós temos que experimentar. Para acontecer essa transformação, homem como nós, para tornar-se Deus. Primeira coisa, para crescimento em vida, a primeira coisa, tem que respirar. Respiração espiritual. Oh, Senhor Jesus! Vamos invocar todo mundo junto. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Isso é andar no Espírito. Entre cinco tipos de andar, que falam no último andar no Espírito, cheio de Espírito, mas pela nossa experiência é contrário. Pela experiência de Deus, Deus é Deus, depois tornou-se Filho, tornou-se Espírito. Agora a nossa experiência tem que começar pelo Espírito. Temos que andar no Espírito. Através de invocar o nome do Senhor, todos nós podemos andar no Espírito. Continua fazendo isso, depois de criança, fazer o quê? Criança continua a chorar, porque está com fome, né? Então, todo homem precisa beber e comer. Fora respirar, temos que beber e comer. Quando vai para restaurante, o que serve primeiro? Comida ou bebida? O que o senhor vai beber? Quer dizer, a garçom primeiro pergunta sobre bebida, né? Depois o que com cardápio escolhe comida, né? Então, a nossa experiência espiritual é exatamente a mesma coisa. Andar na graça, na verdade, é beber. E andar na realidade, andar na verdade, é comer. Para que a criança precisa crescer, precisa fazer 2 coisas. Tem que beber. O Senhor tornou-se como o rio da água da vida. Graça como rio. Graça como fluir. Então, primeira coisa, na verdade, andar na graça é mais fácil do que andar na realidade. Beber é muito mais fácil do que comer. Por isso, criança toma leite. Não é nem líquido, nem quer dizer, não é nem bebida, nem comida. Os dois juntos, para facilitar. Então, realmente nós temos que andar na graça. Como nós podemos andar na graça? Jesus Cristo veio aqui na terra, quando ele chegou, falou que ele estava cheio de graça e realidade. Então, o próprio Jesus tornou-se graça. Jesus é também nossa realidade.
Então, na vida da igreja, nós temos que experimentar mais graça. O irmão falou, né, que para a gente experimentar graça, de um lado, temos que usar nosso dom. Eu também estou treinando aqui. Hoje não estou preparado, mas a André me pediu para falar, então, primeiro falei não, depois eu obedeci, para exercitar meu dom. Amém. Senhor Jesus, amém. Quando na vida da igreja, todo mundo pode exercitar. Amém. Pode não falar reunião grande, mas reunião de casa podemos praticar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas por outro lado, a Bíblia fala, não tem tempo para ler, mas capítulo 4 de Efésios, fala que essa é graça. Graça é como se fosse um presente que o Senhor deu. É dom, esse dom, como se fosse um presente que o Senhor deu. O Senhor deu algum dom, presente, algumas pessoas como presente. Primeiro apóstolo, profeta, depois pastores e mestre, né? Senhor Jesus, realmente na vida da igreja, nós temos que ter muita comunhão. Temos que seguir, ficar perto e praticando o que eles falam. Aí vai ficar na graça. De um lado nós temos que usar o nosso dom, mas por outro lado nós temos que ficar total assim comunhão com a pessoa que o Senhor deu presente como irmão como dom. Senhor Jesus, dessa maneira a vida da igreja nós podemos andar na graça e andar na verdade. Eu estou percebendo que realmente é alguma coisa. Até comer comida mais sólida, a comida mais sólida, né? Não é tão fácil, criança não consegue comer. Aqui Efésios 4, quando a gente não andar na verdade, o que acontece? Pessoal do mundo, capítulo 4, 17 fala assim: isso, portanto, digo a nosso Senhor, testifica que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Isso é maneira que gentios, pessoas que não creem no Senhor, eles vivem de acordo com seu pensamento e começam a endurecendo o coração em relação a Deus. Só que nossa maneira de andar na verdade é diferente. Realmente, aqui está mostrando que todo homem tem problema de coração. Então, a gente vem para a reunião, ouvir a palavra, a gente gosta, alegra, só que nossa vida ainda está transformando, mas ainda não é alguma coisa totalmente absoluto para o Senhor, e não é alguma coisa assim espiritualmente sustentável. A gente chega em casa, às vezes discute com a esposa, entre irmãos também, vive, assim superficialmente está tudo bem, não tem problema. Só que a gente sabe que nosso coração, a gente sabe que nossa vida ainda não é espiritualmente totalmente sustentável. A gente sente que falta alguma coisa. Oh, Senhor Jesus, o que nós temos que fazer? Isso é muito importante. Temos que mudar nosso coração. O problema está em nosso coração. Nosso coração voltado para o Senhor. Quando eu chegar em casa, liga a televisão, já não está totalmente para o Senhor. Só para saber que quanto tempo realmente a gente gasta tempo com a palavra, quanto tempo a gente em oração, com a esposa, quantas vezes vocês oram em casa? Oh, Senhor Jesus, realmente Paulo experimentou, a vida dele mudou. Depois de ele passou pela terceira viagem, que ficou 2 anos preso, realmente a vida dele virou alguma coisa mais amadurecido, mais sustentável. Oh, Senhor Jesus, realmente nossa vida também precisa acontecer isso. O problema está em nosso coração e por isso dificulta para a gente andar na verdade. Então, como nós podemos andar na verdade? Eu queria ler junto com os irmãos, capítulo 3 de Efésios, capítulo 17, versículo 17.
assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor. Senhor Jesus, para que a vida de Deus possa expressar através de nós, nosso coração precisa mudar. Aqui mostra bem claramente como podemos mudar nosso coração. A palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós, pela fé. Por isso, muito importante, temos não somente ouvir a palavra, até que tornar-se essa palavra em nosso viver, nós precisamos ruminar a palavra. Não somente isso também, lendo Bíblia, nós temos que pegar alguns versículos e temos que misturar com oração. Temos que orar, ler a palavra, para que essa palavra torne-se nossa realidade, e também a palavra de Deus tem que ser nosso encargo. Isso é a melhor maneira para que nós podemos viver na realidade. Assim, fazendo isso constantemente na vida da igreja, bebendo e comendo. Não comendo assim alguma coisa superficial, porque nosso problema está em nosso coração, nosso problema está em nossa alma. Então, nós temos que fortalecer nosso homem interior. Então, precisa invocar o nome do Senhor, mas não de maneira superficial. Temos que invocar o nome do Senhor até realmente liberar espírito. Liberar realmente esse problema da nossa alma. Não somente isso, nós temos que comer alguma comida assim que sustenta. Ouvir a palavra, mas temos que ruminar a palavra. Lendo Bíblia, nós temos que tornar esse versículo em nossa palavra, nossa realidade. Dessa maneira, a gente vai ser transformado cada dia mais. Um dia, a gente vai começar a iluminar. Não somente iluminar a nossa pessoa, mas a nossa presença vai ser luz para outras pessoas. Aqui, paz e outras coisas, tudo acontece através de amor. Se não tiver amor, nada feito. Não adianta fazer paz superficialmente. Primeiro tem que acontecer real mudança em nosso interior. Esse é através da fé, palavra habitando dentro de nós ricamente, transformando, com isso naturalmente vai expressar amor. Aí podemos ter real paz. Oh Senhor Jesus, vida da igreja maravilhoso. Dessa maneira a gente vai chegar até Deus. Deus é luz, Deus é amor. Aleluia! Pela vida da igreja. Jesus é o Senhor.